Rapaziada, antes de tudo, eu queria só agradecer muito a todos vocês aqui que me acompanham. Porque, cara, eu nem sei como explicar o quão gratificante é isso. Porque é muito discrepante, assim, um negócio que eu nem imaginava. Mas o nosso vídeo de Dark Souls tá com mais de 2.400 visualizações. E, cara, assim, é um feito isso. Porque, pô, eu fiz esse canal despretensioso, eu não imaginava que ele teria toda essa visibilidade. E pra mim, eu sei que pode ser pouco, mas pra mim é realmente muito gratificante. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E, bom, aproveitar aqui esse tempo para pedir para você deixar um like aí, se inscrever. Isso vai me ajudar muito. Só de você estar assistindo também, muito obrigado. E bom, agora é isso. Fiquem com o vídeo e de novo, muito obrigado. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta! Não! Não! Queima no inferno, pendejo. Eu vou matar vocês! Não! Tá fazendo o quê? Uma língua. Não! É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase, né? A vingança é um prato que se come frio. Acho que ela reflete muito bem a jornada terrível que é percorrida pela Ellie no The Last of Us Part 2. A gente pode entender o fato de ser um prato frio como algo que deixa evidente que a vingança foge totalmente de sentimentos bons. Do calor que existe em coisas como o afeto, o amor e principalmente o perdão e até o acolhimento. Essas coisas geram aquele quentinho no peito. Já a busca incessante pela vingança, a vontade de causar o mal, o ódio constante e a recusa do perdão gera só solidão, que é consequentemente solitária e fria. Um caminho que, quando trilhado, só gera destruição e dor constantes para todo mundo. Tanto aquele que alimenta algo tão negativo, quanto os que existem à sua volta, né? Afastando ele de tudo e todos, esfriando o coração e até congelando os sentimentos. Sendo assim, é fato que a vingança tem um preço, e na maioria das vezes, esse preço é simplesmente tudo. Ela começa despretensiosa, como uma centelha, uma memória que traz de volta uma ferida que nunca fechou, um nome que carrega ódio, mas se não for controlada, ela consome, rápido demais para pensar e lento demais para esquecer. No caso da Ellie, não existiu nem esse princípio sorrateiro que eu falei. Ela foi confrontada direto com um soco no estômago. O gatilho que trouxe para ela o desejo de vingança foi bruto e imediato no nível assustador. Uma coisa também é fato: ninguém é inocente no mundo de The Last of Us. Todo mundo sangra, todo mundo peca, e peca muito. E no fim, tudo que acaba restando é uma espécie de ruína, deixada por escolhas que pareciam justificáveis no momento, mas que carregam a marca de algo mais sombrio: a perda da alma, a perda das relações humanas, a perda da virtude e dos valores em troca de uma selvageria que assola um mundo tão quebrado como esse. A Ellie já nasceu em um mundo podre. Ela não viveu um momento antes do apocalipse. Ela só foi lançada direto em um antro de sofrimento e caos,
repleto de infectados e uma maldade crua por parte dos seres humanos. Isso reflete e muito na personalidade dela e no modo que ela age também. Alguém de 13 anos como ela é facilmente influenciada por situações violentas e desesperadoras como as que a gente vê no primeiro jogo. Além disso, a própria presença do Joel como essa figura paterna, entre aspas, para Ellie, serve como uma influência fortíssima na vida dela. Claro que no começo ela era tratada por ele só como uma carga, como ele mesmo fala, né? Mas conforme os dois desenvolvem uma relação mais profunda de pai e filha mesmo, a Ellie vai refletindo em si mesma atitudes do Joel. Atitudes que somam com a personalidade turrona e bruta dela, e ela constrói toda a maneira de agir dela em cima da figura do Joel e das demandas, por assim dizer, de um mundo pós-apocalíptico e brutal, onde é preciso literalmente matar para sobreviver. Mesmo com todas essas influências de certa forma negativas na vida dela, a Ellie até mantinha um certo otimismo. Ela tinha ideais e uma certa empatia. Isso ficava claro em momentos entre ela e outros personagens. Tipo quando ela faz alguma piada ruim de tiozão com o Joe, na relação dela com a Riley na DLC do primeiro jogo, na cena do Museu de Astronomia, que ela parece simplesmente uma criança comum que ama a ideia de ser um astronauta e é fascinada de maneira inocente pelo espaço. Na famigerada cena das girafas, e até quando ela para pra brincar de jogar bola de neve com a Dini, aquelas crianças no começo do segundo jogo. O porém aqui é que tudo isso se perdeu em um piscar de olhos. A Ellie empática, que gerava momentos bons para os outros, foi enterrada junto com o Joe, naquele fatídico momento da morte, não só dele, mas também a morte interior da Ellie. E o que nasceu no lugar foi algo que até parecia ela, só que já não era mais. A imaturidade da Ellie não está só nas decisões impulsivas, mas na maneira como ela se recusa em aceitar a dor. Ela simplesmente não consegue lidar com um vazio que fica com a morte do Joe. E ela se convence de que a única maneira de preencher esse vazio é causando dor a todos os que são próximos da Abby, e a própria Abby também. Como uma tentativa desesperada de usar a vingança como uma muleta emocional e um sentido para a vida miserável que ela pensa ter sem a figura paterna que ela perdeu de maneira brutal e repentina. Ela não sabia sofrer, ela só sabia reagir. A Ellie é extremamente impulsiva durante todo o jogo, principalmente em situações que envolvem vida e morte. A Abby não é tão diferente. Ela, assim como a Ellie, perdeu a figura paterna. Ela perdeu o vínculo mais profundo que ela tinha, o que fez ela se afundar em uma jornada até similar. Um sentimento constante de ódio pelo causador da dor dela e a sede por vingança acima de tudo e até todos. Ela acreditava estar fazendo justiça. O Joel matou o pai dela a sangue frio, assim como ela faria com ele futuramente, e assim como a Ellie faria com todos os seus companheiros. A justiça, entre aspas, que a Abby acreditava estar fazendo, era manchada de sangue e raiva. Era só um outro exemplo de uma tentativa de preencher um vazio deixado pela morte de um pai. O que ela queria de fato era só vingança, uma vingança vestida de uma espécie de fantasia moral. Quando ela enfim consegue o que tanto almejou e mata o Joel, pode-se dizer que ela acaba abrindo a caixa de Pandora. Os males se liberaram. Ela libertou o pior lado da Ellie e condenou praticamente todos naquele chalé. Depois disso, ela perdeu amigos, família e até o propósito dela, de certa forma. Tudo desmoronou ao redor dela. E no fim, ela também se esvaziou, assim como a Ellie. A cena em que ela mata o Joe é crua. Ela é seca e dolorosa no nível absurdo. Principalmente por ser tão real. Ela mostra a morte sem nenhuma glória de um personagem que a gente acompanhou durante tanto tempo, como se ele fosse só mais um. Ele realmente acaba sendo, dentro do contexto do jogo. Todos ali são só humanos frágeis. Todos podem morrer em um piscar de olhos. Eu acho que esse realismo revela muito do primor desse jogo.
A maneira como cada personagem tem seu próprio ponto de vista, como cada um baseia a própria fé em algo, e como não existe um estado absoluto de bem e mal aqui. Os personagens eles são uma oscilação constante, assim como os humanos da vida real sempre foram. A Abby age puramente por egoísmo, porque ela queria ver alguém pagar. Ela achava que precisava disso, que precisava curar aquela dor com a dor de outra pessoa. Mas, de novo, assim como a Ellie, tudo que ela conseguiu foi perpetuar um ciclo terrível e puramente negativo. A trajetória das duas personagens cria um paralelo evidente. Um paralelo repleto de desilusão e desesperança. Uma espelha a outra e ambas refletem o pior do ser humano. Elas refletem o estado selvagem que duas pessoas são atiradas em um contexto extremo e estressante de matança e luta pela sobrevivência. Um estado que leva elas a cometer os piores atos possíveis, nem sempre em troca da própria vida, mas por muitas vezes em troca de um desejo inútil e impulsivo por vingança. Elas têm seus motivos, mesmo que não totalmente condizentes com bons valores, mesmo que um tanto deturpados. Ainda existe uma espécie de ideologia por trás das ações de cada uma delas. A justiça distorcida funciona como uma muleta para justificar, de certa forma, a trajetória de cada uma até certo ponto da história. Sendo que a Abby conclui, entre aspas, seu objetivo logo no começo do jogo, o que instaura e faz até perdurar um círculo de dor, já que a mesma motivação agora recai mais intensa sobre a Ellie, que lida de maneira ainda mais descontrolada com o acontecimento traumático, demonstrando ser tão imatura quanto a inimiga recém-adquirida dela. Ambas têm traumas, ambas têm dores legítimas, mas isso deixa de importar para as duas. Isso é colocado para baixo do tapete para dar lugar a uma ideia ilusória de que causar dor é o melhor caminho para suprir a dor. A vingança em si não gera nada além de mais sofrimento e um vazio ainda maior para as duas. Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso. Não. Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Tá bom. Tá. O confronto final na água é totalmente visceral e demonstra bem isso que eu citei sobre um estado de selvageria extrema. A Ellie está totalmente exausta. Ela já não tem mais nada a perder praticamente. Ela já deixou tudo para trás. É o ponto mais baixo da vida dela e tudo que importa ali é a vontade de acabar de uma vez com aquela que ela nunca conseguiu perdoar. A imaturidade dela acompanha ela durante toda a jornada, até culminar nesse evento máximo. Ela, por um momento ali, tem um lapso de sanidade, enquanto leva a Abby até o barco. Mas então aquele velho sentimento que ela nunca deixou de remoer retorna e impede que ela deixe pra lá. Ela ainda mantém na cabeça que precisa acabar com aquilo de uma vez. Ela então inicia aquele confronto maluco com a Abby, que, diferente dela, já abandonou o caminho da raiva e mesmo tendo perdido todos os amigos nas mãos da Ellie e companhia, ainda entende que matar ela não vai resolver nada e só vai causar um sofrimento ainda maior. Ela aceitou que deve só esquecer,
como se as duas fossem inversamente proporcionais. A Abby amadurece enquanto a Ellie comete os mesmos erros pela imaturidade. Ela tenta estrangular a oponente, mas ela solta. Não por misericórdia exatamente, mas porque já não existe literalmente mais nada ali. A Ellie se perdeu dentro do próprio desejo de vingança. Ela se tornou praticamente vazia, tipo o Thorfinn depois da morte do Askeladd. Ela percebeu no literal último momento que aquilo tudo era um absurdo sem sentido, que não adiantava finalizar o que havia começado a esse ponto, o que havia começado há tanto tempo e que já havia causado tanta destruição. No final, nenhuma das duas vence. Ambas sobrevivem, e é até irônico, porque foi esse desejo remanescente de vingança da Ellie que fez ela ir até aquela ilha e consequentemente salvar a vida da Abby, que já estava praticamente fadada ao fim, né? Como se inconscientemente a Ellie tivesse se redimido a salvar, sem saber, aquela que tanto machucou ela. Como uma verdadeira ironia do destino mesmo. Mas o que restou delas? Para mim, a perda dos dedos da Ellie é muito significativa. Ela representa o momento mais profundo dentro do panorama geral da jornada dela. Ela perdeu a capacidade de tocar o violão. Aquilo que, de certa forma, ligava ela ao Joe. Aquilo que ainda mantinha alguma conexão entre a pessoa que ela um dia foi e essa casca praticamente vazia que ela se tornou. Foi o ponto de separação que demarca o estado mais profundo de solidão que ela se encontra por conta das escolhas errôneas dela. Como uma punição final do destino, por ela não saber superar o sentimento negativo e seguir em frente, e ter abandonado todo mundo que ela amava e que amava ela. É realmente algo muito poético. Algo que até pode ser deixado de lado por algumas pessoas, pode tipo, passar batido. Mas que pra mim é mais significativo que quase todas as cenas desse jogo. Me fala. O que aconteceu aqui? Como eu disse no início, em The Last of Us praticamente todo mundo acaba pecando em algum momento. O Joel fez uma chacina na cena do hospital e ainda por cima mentiu para salvar a vida da Ellie. Ele agiu como no ápice do egoísmo, decidindo salvar o mundo dele e condenando todo o restante, já que ele impediu que uma possível cura para o Cordyceps fosse criada. Né? A Ellie matou diversas pessoas, inclusive uma mulher grávida, somente por vingança, somente por querer ver a Abby sofrer. E ela perdeu absolutamente tudo com isso. A Abby vingou o pai, mas acabou destruindo parte da própria vida e a vida de todos aqueles que ela chamava de amigos. Eles não são totalmente monstros nem heróis, embora alguns considerem essas rotulações absolutas. Eles são só humanos, tentando sobreviver no mundo que já morreu há muito tempo. A gente pode até interpretar certos conceitos de The Last of Us como uma alusão inconsciente à filosofia alemã, principalmente a de um cabo que eu quase nunca cito nos meus vídeos. O eterno retorno descrito por Nietzsche, algo que a gente pode relacionar com o fato de os personagens estarem presos, por assim dizer, nessa repetição sem fim de um ciclo de dor e sofrimento. O que pode envolver até um outro conceito desse cara, o chamado ressentimento nietzschiano, presente principalmente na Ellie, que não consegue romper com o passado e molda a própria vida em torno da punição de outra pessoa. A gente pode até ir um pouco mais longe do que isso e dizer que existe um pouco de Kierkegaard nisso tudo. Ele já descreveu o desespero que existe em perder a si mesmo. A Ellie acaba se afastando cada vez mais de si mesma, perdendo a própria essência e se afundando até em um vazio. Vazio esse que ela tenta fugir por meio da violência, mas que consequentemente se torna ainda maior quando ela realiza tais atos. Acho que a gente pode dizer facilmente que o apocalipse causado pelo fungo funcionou como uma espécie de gatilho. Algo que desencadeou o tal lado selvagem dos humanos que eu citei anteriormente. Até porque não foram os infectados que enforcaram os supostos traidores, queimaram pessoas ou torturaram todo tipo de pessoa. Foram os próprios humanos. A WLF, os vagalumes, os militares e, em especial,
um grupo religioso extremista que funciona como uma espécie de catalisador de tudo que a humanidade é capaz de fazer com ideais distorcidos. Os Serafitas. Eles são completamente fanáticos. Eles se seguram em uma das poucas coisas que restou do mundo anterior ao Apocalipse, a fé, sendo que para eles o colapso da humanidade foi como uma salvação ou libertação espiritual. Um caminho necessário que abriu as portas para o mundo que realmente possui valor. Eles creem cegamente naquela que chamam de a profetisa. Ela pregava uma filosofia da vida, como algo amigável e em comunhão com a natureza. Porém, assim como a gente já viu na vida real, os ideais dela foram corrompidos com o tempo, pelos demais grupos da seita mesmo, como em muitos cultos religiosos, sendo que eles representam como a fé cega e o fanatismo são caóticos para uma pessoa ou para um grupo. Eles mostram como a linha entre civilização e selvageria é finíssima dentro do jogo. Porém, foi dos Serafistas que surgiu um importante pilar para uma das personagens que foi abordada nesse vídeo. Yara. Os demônios estão vindo. Solta ela. Ele é um deles, leve. Na minha visão, o Lev é uma figura importantíssima dentro da jornada da Abby. Ele representa uma certa inocência, mesmo que deturpada, já que ele ainda é uma criança. Como se ele fosse uma força ativa, mas não de violência exatamente, mas de reconstrução mesmo. Ele é o fio de redenção da Abby e talvez o único motivo para ela continuar viva, e realmente entender que não valia a pena perdurar aquele círculo que eu citei antes. Ela passou a se importar com o Lev, e ele passou a funcionar como uma certa esperança para ela, uma centelha de bondade e até um veículo para a redenção sutil da personagem. Nessa mesma ideia, a gente tem a Dina e o JJ. Eles deveriam ser para Ellie esses pilares também. Ela estava em paz com eles, em um lugar pacífico e longe de todos os males do mundo. Porém, o passado nunca deixou de assombrar Ellie. Ela ainda se mantinha presa no ressentimento que eu citei antes. E o momento em que o Tommy diz que encontrou a Abby demarca uma escolha derradeira. Mesmo relutante, a Ellie simplesmente abandona toda a paz e a esperança que existia naquela fazenda. Talvez com a ideia de que ela lutava por algo maior do que aquilo. Mas a verdade é que ela mais uma vez cavou a própria cova. Dessa vez, porém, tão funda que ela talvez nunca consiga sair. A vingança consumiu tanto que já não restava mais ninguém para alimentar o sentimento de ódio. Só duas pessoas quebradas, momento de maior declínio de ambas as vidas. A Ellie dizia ter medo de acabar sozinha, e é exatamente assim que ela termina a jornada vingativa. Sem um sentido, sem uma conclusão satisfatória, em uma agoniante cacofonia silenciosa de solidão.
Tá bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Ah, Um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas... não é ruim. como você é escroto. Eu não tô tentando... Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Sei. Só que... acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. Certo. A gente se vê. É.